Olá, Marcos. Boa noite, tudo bom? Boa noite, pastor. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso, né, estarmos aqui nessa tarefa, né, um pouco árdua, eu acho um pouco difícil, mas estamos aqui, né, para a gente poder conversar um pouco a respeito sobre tudo que está acontecendo, né? Então, para nós é uma alegria imensa, né, estar aqui poder compartilhar aquilo que o Senhor também tem falado aos nossos corações, né? E a gente está aí com esse tema bem legal, bem interessante, falar a respeito sobre o desafio do jovem agora em meio à pandemia, né? E confesso para ti que quando eu pensei nesse tema, eu pensei na sua pessoa, né? Até por conhecer a sua história, conhecer a sua família, né? E eu acho que seria bem interessante a gente debater, né? Mas as pessoas que estão chegando agora, adentrando, desde já agradeço a presença de todos, né? Sejam muito bem-vindos, em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui também para compartilhar esse tema juntos, entre eu, junto com o Marcos, mas você pode participar também junto conosco da nossa live, né? Colocando comentário, perguntas, e a gente vai trabalhar juntos aí esse tema. O tema vai estar aí no comentário, é o desafio do jovem para essa pandemia, né? O desafio do jovem em meio à pandemia. Então, é bem interessante esse tema, pelo aquilo que nós estamos vivendo, né? E, Marcos, como é que estás aí? Tá tranquilo? Como é que tá? Tá falando de onde? Vamos nos apresentar para as pessoas que estão entrando agora, para nos ouvir e saber de onde nós somos, né? Eu vou deixar que você fale um pouco, depois eu vou falar também para me apresentar um pouco para as pessoas que estão chegando agora. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de lhe agradecer, já lhe agradeci em particular, agora em público, pelo convite. Fico honrado em participar desta live. Eu estou falando de Ananindeua, no Pará, onde vivemos uma situação um pouco difícil, mas com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Fico muito agradecido mesmo e espero contribuir o máximo possível. Ah, legal. E aí, mas como é que tá esses dias aí vivendo, né? Mas antes de tu falar um pouco, deixa eu me apresentar. Eu só estou colocando o telefone nos nossos comentários. Deixa eu te colocar o teu também. 9102 9101. Isso? Seu telefone? É esse mesmo. Pronto. Pessoal que está chegando agora, né? A gente está disponibilizando aí também no telefone de WhatsApp, né? Você pode também estar mandando perguntas através do WhatsApp e também estará mandando aí também nos comentários a sua pergunta. E assim a gente vai trabalhar junto esse tema e gostaria muito da participação de vocês, né? Como o Marcos acabou de se apresentar, também eu vou me apresentar. Eu sou o pastor Leandro, sou pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Salinópolis, no estado do Pará. Né? Para nós é uma alegria imensa estar podendo compartilhar dessa live, podendo compartilhar desse momento aí com esse jovem abençoado. Eu digo que um jovem de Deus, realmente, um jovem que eu já ouvi pregando, inclusive aqui na minha igreja, né? Me sinto honrado para poder compartilhar esse momento contigo aí, Marcos, e também com todas as pessoas que estão chegando agora, né? E a gente compartilhar sobre esse tema. Né? Então, é desafio da juventude para em meio à pandemia. Eu creio que não deve ser tão fácil, né, viver esse momento. Mas é um tema que eu creio que a gente tem que trabalhar sim, falar sim, para que as pessoas também possam entender melhor um pouco mais daquilo que estão vivendo, né? E uma das coisas, Marcos, que eu tenho pregado muito esses dias, inclusive a gente fez uma campanha de oração na semana passada pela cidade de Salinópolis, foi com o propósito de poder levar a palavra de esperança e fé aos corações das pessoas, né? Então, assim, esse também é o nosso intuito aqui também, de levar uma palavra de fé,
falar sobre a palavra de esperança. Olha, desejar aí um abraço para o Marcos Brito, né, lá de Pernambuco, está nos acompanhando aí. Deus abençoe, meu amado irmão. Para nós é uma alegria imensa ter você aqui também conosco, aqui junto com a nossa live. Se quiser, pode mandar pergunta aí, que a gente vai ter o maior prazer também de poder tentar combater essa pergunta, responder, tá bom? Então, um grande abraço aí, meu amado irmão. Né, muito amigo do seu avô, o Marcos, também foi ovelha do seu avô, do pastor Jussier. Olha que legal. Ele foi membro lá da Primeira Igreja Batista, né, em Castanhal. Ele foi um dos diáconos, né, lá da nossa igreja. E foi na época do teu pai aí, aliás, do teu avô. Né? Teu pai também vai lembrar muito, o Marcos Brito, né, que ele era representante de vendas aqui no estado. E hoje ele está lá no estado de Pernambuco. Então, que Deus abençoe, meu amado irmão. Então, você que está nos chegando agora, é uma alegria imensa estar aqui com você. E para a gente falar um pouco sobre esse meio, né? É um assunto um pouco meio delicado, mas é bom a gente tratar sobre isso, né? Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas, até para poder a gente ouvir um jovem falando e testemunhando a respeito sobre isso, né? Sobre aquilo que estamos vivendo. Então, Marcos, conta aí um pouco, né? Como é que está Belém, como é que está a região metropolitana. A gente tem visto muito a questão do noticiário, mas conta aí um pouco de quem está vivendo realmente na pele essa situação aí. Bom, mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando a live. É uma felicidade enorme estar aqui. Bom, Belém e a região metropolitana vivem uma situação dramática, uma situação triste. Hospitais superlotados, pessoas desesperadas, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso a um plano de saúde privado. E infelizmente, vimos um caos, uma situação que particularmente eu, nesses quase 18 anos, nunca tinha visto ou presenciado nessa minha jornada aqui na Terra. Mas, é como eu disse no começo, nossa esperança, nossa fé está em Deus. Então, oramos por dias melhores. Amém. Na realidade, eu não vou dizer minha idade para não me derrubar, né? Mas já estou com os cabelos brancos e também nunca tinha visto uma situação dessa. A gente viveu recentemente uma situação de um vírus chamado H1N1, né? Então foi bem recente isso, mas não foi na mesma proporção que aconteceu agora esse coronavírus, o Covid-19, né? Então, assim, realmente é uma situação muito difícil. E eu acho que nem a geração do teu avô, eu acho que não chegou ainda a ver uma situação dessa. Pelo menos eu pesquisei, eu vi que muito tempo, assim, na história da humanidade, poucas pessoas viveram um momento desse, né? Isso, assim, a gente digo poucas pessoas porque nós sabemos que temos história da Bíblia que relata, né, acontecimento igual esse. Mas, assim, uma boa parte da geração a gente nunca ter visto uma situação como essa. Mas eu digo que os problemas nasceram para ser superados, né? Não deve viver no problema, mas nós temos que viver superando os problemas. Não olhar simplesmente para o problema, mas olhar para a solução do problema, que é o nosso Deus Criador, e é Ele que não foge, nada foge, né, do seu controle. Mas, Marcos, e Belém, como é que está a situação? Tu tem os dados, tu tem as informações, como é que está essa questão dessa pandemia aí? Sim, tenho dados, fiz questão de dar uma pesquisada antes da live. Os dados da Secretaria Municipal, divulgado ontem, às 19 horas, relatam que são 2.574 casos confirmados. Mas também vou dar uma boa notícia. Já são 442 recuperados. Glória a Deus. Esperamos que esse número de pessoas recuperadas cresça ainda mais. Mas eu vou repetir os casos confirmados. 2.574. Se nós juntarmos com a região metropolitana, nós atingimos e ultrapassamos 3.000. Né? Isso a gente está falando a respeito só da pandemia, né? Fora
as outras doenças, né, outros problemas de saúde que as pessoas têm enfrentado e que precisam também, às vezes, ir nos hospitais, né? Mas é interessante a gente saber essas informações para a gente saber até que ponto nós estamos analisando o caos, né, que está não só no nosso Pará, na nossa cidade, mas no mundo inteiro, né? No mundo. E a Bíblia, ela diz também que nós temos que ser prudentes, né? Temos que ser prudentes, temos que agir com prudência para tomar decisões, ter sabedoria para poder realmente saber o caminho que a gente vai seguir. E é interessante, Marcos, que também aqui, em Salinópolis, eu não sei se sabe dos dados, mas isso os dados que foi informado ontem, nós não temos ainda os dados de hoje, mas ontem já tinha 25 casos confirmados pelo teste do LACEN e 34 casos pelo teste rápidos, né? Então, dando aí mais ou menos um total de 59, tendo em vista que esses testes rápidos, eles podem dar negativo, né? Mas a gente trabalha também numa expectativa de que Deus, ele tem controlado todas as coisas, né? Deus, ele tem trabalhado de uma forma bem grande, assim, que eu digo, a gente vê o agir de Deus realmente sobre a vida das pessoas aqui na cidade, né? Então, nós temos a esperança, a fé, que nada foge do controle do Senhor, né? Então, assim, Belém realmente é um caso fora a parte, até porque recebe também pessoas de outras cidades, né? E a cidade mais populosa também, né? É a cidade mais populosa, é a capital também do estado, então movimenta toda a boa parte da economia do estado do Pará todo. Então, é complicado quando a gente fala sobre fechar o comércio, fechar algumas coisas, porque a gente não fala somente da cidade de Belém, mas a gente fala de um estado, né, que movimenta tudo através da capital, que é igual a nossa. Aqui, o prefeito tem tomado algumas decisões, né, alguns decretos, e assim tem fechado algumas lojas, alguns comércios durante um período, para tentar apaziguar, melhorar essa situação. Mas é muito interessante a gente estar vivendo isso e passar essas informações para as pessoas também, né, para a gente entender melhor em que situação nós estamos, né? Mas eu queria te perguntar, né, como é que você, como jovem, como é que tem lidado com isso, a tua expectativa, né? Lembrando que você, como jovem, deve ter muitos sonhos, né? Muitos planos, muitos projetos, e como é que estaria nesse sentido aí da tua vida? Bem, esse é o ano do qual eu ingressei ao ensino superior, ou seja, uma nova etapa para todo e qualquer jovem, você sair do segundo grau e ir para o ensino superior, sair da escola e ir para uma faculdade, para uma universidade. E eu estava muito, e eu estou muito entusiasmado, sempre com o Papai do Céu do meu lado, sempre, mas nós nos deslumbramos com um novo mundo, que é o ensino superior, e realmente não esperava, assim, eu como meus amigos que estão nessa mesma fase, não esperávamos que seria interrompido o ensino presencial, pelo menos por essa pandemia que nos assola, mas, infelizmente, jovens, muito daqueles também que não possuem Deus já como seu Senhor, acabam entrando em depressão, desespero e largam até mesmo o seu curso, né? Mas é importante destacar aqui que a sua fé, ela tem que ser que nem como é relatado na Bíblia, uma fé que move montanhas. Temos que ter esperança no nosso Deus que tudo isso vai passar, tudo isso é passageiro. E temos que ser pacientes e lutar firmes. Então, claro que há um sentimento de tristeza por tudo que o mundo passa, pela interrupção dos estudos, pela interrupção de um sonho que estava começando, pelo menos uma interrupção momentânea, mas a nossa esperança tem que ser infinitamente maior do que a nossa preocupação. É legal, assim, te ouvir falar sobre essa questão de fé, né? Saber que a gente tem que estar com essa fé e esperança em Deus. Mas, assim, qual foi o teu primeiro sentimento quando tu ouviu a notícia e agora simplesmente no início da faculdade, início dos teus planos, início dos teus sonhos, simplesmente dizer assim, fique em casa, né? Como é que foi o primeiro teu sentimento, assim, sobre isso?
Foi um choque, foi uma decepção, acho que essa é a palavra que a gente pode destacar assim, no meu sentimento, e eu acho que no sentimento de muitos jovens que estavam nessa mesma fase que eu, é decepção, né? Você espera que algo seja limpo, livre, leve e solto, né? Como diz a música, e de repente ele é interrompido. Então, acho que decepção é a palavra que descreve bem o primeiro sentimento. Poxa, mas agora que começou, já vai parar? Então, esse é o sentimento, eu acho. Rapaz, assim, eu não vou te dizer que eu sei o que está se passando, sentindo, qual foi o primeiro teu sentimento, mas dá para imaginar, né, aquilo que tu passou, o primeiro sentimento que veio assim na sua cabeça. Mas, assim, é algo que eu te digo que é normal do ser humano, normal de todas as pessoas estarem passando por esse momento de dificuldade, momento de angústia, de aflição. Isso prova que nós somos de carne e osso, né, que nós não somos super-homens, mas que temos sentimentos, temos emoções, temos momentos na nossa vida que olhamos para os lados e onde é que está a solução? Né? Onde é que vai estar a esperança? Às vezes parece que a gente eu uso uma expressão que as pessoas usam, gostam muito de usar, diz assim, perdeu o chão, né? Então perdeu a base. Porque eu vejo assim, tentando imaginar um pouco, se você quiser detalhar um pouco mais sobre isso, é legal, porque assim, eu tento imaginar isso daí, você ter um ano de 2019, né, ter planejado, né, ter trabalhado, ter sonhado, né, com faculdade, com os projetos, e agora simplesmente dar uma freada e refazer esse planejamento aí. E como é que, nessa situação, como é que tu tem trabalhado nesse sentido, nessa questão desse planejamento, nessa questão de trabalhar essas informações? Sim, eu sempre procuro ouvir informações de fontes seguras, até para eu poder fazer um planejamento, eu tenho que saber o que está acontecendo com o mundo, com as pessoas, com a pandemia, qual é a maneira que ela avança. E com relação ao planejamento estudantil, nós estamos tendo aula, o conteúdo está sendo passado, pelo menos a mim, por forma de EAD, que é Educação à Distância, e eu sempre tento planejar o melhor possível, né? Mas, claro, a decepção não é a mesma coisa. A pessoa que optou por um ensino presencial, ela tem um ensino à distância. Mas é sempre importante, pastor, isso é bom frisar, que nós não podemos nos martirizar. Está acontecendo. Se você ficar triste, se jogar no chão, vai piorar as coisas. Você tem que encarar com fé e com esperança. Então, eu sempre tento encarar da melhor forma possível. E o planejamento que eu faço é seguir os estudos e não desistir. Não é por causa do coronavírus que eu vou abrir mão dos meus sonhos. Vou lutar, vou perseverar. Ah, legal. É bom, acho que esse tem que ser realmente o pensamento, né? A gente não deve desistir nunca, né? Até o próprio Senhor Jesus, ele nos disse isso, né? Na sua palavra lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz isso, né? Que nós iremos passar por essas aflições, nós iremos passar por angústia, por provações, por dificuldades, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele venceu este mundo. E a vitória do Senhor Jesus, nós herdamos por herança, né? Então, herança de acreditar nesse Deus que venceu este mundo e que nós iríamos vencer também, né? Mas, assim, que realmente nós não devemos olhar, se martirizar, né, por aquilo que está acontecendo, porque nós temos um Deus que nós servimos, um Deus que está sempre conosco, pois ele mesmo prometeu que estará conosco até a consumação desses séculos. Então, assim, é bem interessante saber, ouvir isso assim da tua parte, mas como é que tem sido o teu momento também com teus amigos, né? Assim, através do WhatsApp, do Instagram, do Face, como é que tu tem visto e observado também a juventude nesse sentido, né? Nesse tipo de comportamento aí? Certo. Primeiramente, nós não estamos de férias, né? Nós estamos
de quarentena em nossas casas. Então, fisicamente, nós não podemos ter contato. Então, nós temos alternativas, que é uma chamada pelo WhatsApp, de vídeo, de voz, áudios, conversas, algumas brincadeiras de jogos online, tudo para também nós não nos sentirmos desassistidos, né? Isolados, que isso acarreta muitas das vezes em tristeza, depressão. Então, sempre compartilhando informações, uma brincadeira ali, um momento mais descontraído ali, e juntos tentarmos não transformar isso num terrorismo, em um desespero, e sim numa prova que nós somos capazes de vencer e sairmos mais fortalecidos disso. Legal. E falando sobre questão de medo, de desânimo, né, depressão, tem uma frase do Max Lucado que ele diz o seguinte, ele diz, alimente o seu medo e a sua fé morrerá. Alimente a sua fé e o seu medo morrerá. Então, se a gente alimentar cada vez mais o nosso medo, o nosso pânico, né, nossa angústia, a tendência é que nós percamos a nossa fé, a nossa esperança, né? E quando eu te perguntei sobre isso, dos teus amigos, dessa comunicação, desse meio com as pessoas, para saber realmente isso, porque às vezes a maioria dos jovens hoje, por estarem em quarentena, às vezes acaba se isolando na sua casa, né, se isolando até mesmo da sua própria família, e às vezes não tem esse tipo de contato, esse relacionamento, e isso às vezes tem levado muitos jovens à depressão. Antes de começarmos a nossa live, por exemplo, eu recebi um pedido de oração sobre 3 jovens, né, numa cidade aqui próxima, aqui Salinópolis, e falava sobre isso, falava sobre que elas estavam tentando tirar sua própria vida. Então, o estado que as pessoas têm levado essa quarentena, o estado emocional, tem abalado muito o coração e a mente das pessoas. Então, são 3 jovens, né, próximos daqui da nossa realidade, próximos da nossa cidade, e tirando a sua própria vida, tentando tirar a sua própria vida por aquilo que estão vivendo, né, por esse meio, com medo, com pânico, sem saber, perdendo a esperança por tudo isso. Então, por isso, assim, que eu te perguntei sobre isso, porque é até bom, né, é bom que você está tomando essa atitude e que vai servir também para outras pessoas, né, outras que estão aqui nos ouvindo, estão nos acompanhando, para interagir, não ficar sozinho apenas, né? Então, é bem interessante falar sobre isso. E assim, né, a gente está aqui para um ajudar o outro, né? O Senhor, o próprio Deus, disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que ter amor pelo próximo e ser solidário nesse momento mais difícil que tem aí. Mas só dar um aviso de novo, quem está entrando agora, né, que está nos acompanhando aí, colocando comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse tema, sobre o desafio do jovem em meio à pandemia, quiser fazer alguma pergunta direcionada para mim ou para o próprio Marcos, você pode colocar aí no comentário que nós estamos aqui acompanhando e com certeza nós iremos responder, iremos interagir sobre isso. Inclusive, o Marcos Brito, lá de Pernambuco, ele coloca uma frase bem interessante, dizendo que somos servos de Deus, mas não podemos viver com a ausência do medo, mas também não podemos ser dominados por ele. É bem legal essa parte que ele fala, porque é aquilo que eu acabei de falar sobre o Max Lucado. Então, nós somos seres humanos, nós temos medo, isso é natural, mas nós não podemos alimentar muito mais ele do que a nossa fé, né? Temos que ter muito mais fé e esperança em Deus do que simplesmente ser dominado por esse medo, por esse pânico, né? Mas é interessante. E como é que tu tem feito também para poder superar esses momentos aí? Bom, eu procuro ler a Bíblia, assim como antes eu fazia, mas agora eu dei uma força a mais, um gás a mais, por também ter mais tempo, né? E procuro me deliciar na Escritura Sagrada, que lá as pessoas podem achar que seja um bordão, mas a gente encontra respostas para o nosso dia a dia lendo a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam, devido a grandes mídias,
que Deus vai se comunicar com você através de um sonho, ou alguém na rua vai te falar algo ao pé do ouvido, mas não. Às vezes, e muitas das vezes, é pelo simples fato de você estar lendo a Sagrada Escritura. E eu encontro muita paz quando eu leio a Bíblia. É como se Deus estivesse literalmente falando comigo. E isso me acalma bastante. Também procuro, na maioria das vezes, assistir filmes, séries que sejam do meu agrado e que tenham um bom ânimo, um bom espírito. Então, pastor, é mais ou menos isso, além de leituras também agradáveis. Então, o meu dia a dia é em casa, tendo as plataformas que estão à minha disposição e sempre com o intuito de me ajudar, de me agregar, e nunca com o intuito de me fazer chorar, sofrer, pelo contrário. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui para você, falando da pessoa que está perguntando assim, como é que você tem enfrentado tudo isso psicologicamente? Eu acho que eu conheço essa pessoa que perguntou. Pessoa bem próxima, né? É, bem próxima. Até bem Olha, parecida fisicamente. tem outra aqui agora também, viu? Pergunta essa, depois tem uma do pastor Leonel aqui, que Pastor fez essa Leonel, pergunta. Pastor Leonel. Grande abraço. Mas responde a primeira, como é que você tem enfrentado tudo isso psicologicamente? Eu acho que eu respondi, né? Mas eu repito, que eu vou com a cara dessa pessoa. Bom, eu tenho orado, pedido a Deus sabedoria, muita sabedoria, porque é um momento muito atípico, e também tenho assistido coisas, filmes, séries que sejam do meu agrado e que me fazem bem. Além de conversar com pessoas que eu sinto afeto, que eu sinto amor, e um vai ajudando o outro. Então, eu tenho enfrentado psicologicamente com a ajuda de Deus, com a ajuda de amigos e com fé. Ah, legal. Olha, outra pergunta também é bem interessante aqui, vai estar falando o seguinte: você como jovem cristão, né, qualifique um conselho para jovens de nossas igrejas, né, para você qualificar um conselho, priorizar uma profissão ou a vocação? Bom, o conselho que eu tenho a dar é que esse jovem ele prove a sua fé. Ele não deixe que com isso ele desanime, ele se desvie. Que ele saiba que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós devemos ser seus servos. Então, nunca perder a fé, a esperança e o amor, como diz lá em Coríntios, em 1 Coríntios. E a segunda pergunta, priorizar a profissão ou a A vocação? vocação. Bom, eu respondo muito claramente, a vocação. Legal. Né? Então, tem em mente, a vocação ela tem que ser em primeiro lugar, né? Até a frase que o pastor Leonel tem, e eu não sei se eu já te falei alguma vez, mas eu acho que é bem interessante. Ele sempre, quando tem pregado aqui na igreja, às vezes ele comenta, fala muito sobre a juventude, diz que a missão ela tem que vir primeiro antes da vocação. Né? Então, assim, eu quero ser um advogado. Não, vou ser um missionário e depois eu vou ser um advogado. Né? Vou ser um médico. Eu quero ser primeiro missionário, depois o médico. Já a nossa missão e ter a nossa primeira vez, em primeiro lugar, a nossa missão e depois a nossa vocação. E relata muito o que a Bíblia diz, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas ele irá nos acrescentar, né? Então, é muito legal ver essa questão dessa sua resposta sobre isso, sobre essa questão da vocação, para que você tenha realmente em mente que Deus ele te chamou para uma boa obra, né? Para algo muito maior daquilo que você imagina. Olha, tem outra pergunta aqui, fala o seguinte, o nosso missionário Felipe, lá da congregação Batista Esperança. Abraço, Felipe, conheço ele, ele me recepcionou muito bem quando eu tive a oportunidade lá de pregar. Legal. Ele pergunta assim: você acha que esse momento é uma oportunidade para os jovens buscarem a Deus, sabendo que eles estão privados de suas diversões? Bem Bom, interessante isso. é muito interessante. Bom, depende do que é diversão, né? A diversão ela é muito pessoal, né? Cada um tem
um jeito, um estilo, uma preferência, mas vamos lá. Sim, há outras formas de se divertir. É claro que você, estando em isolamento, muitas práticas, muitas fontes de diversão são meio que limitadas, claro, mas você, com a tecnologia que hoje nos é proporcionada, você tem como minimizar essa carência, né? Mas aí tu acha que essa é uma grande oportunidade para os jovens buscarem a Deus? Sem dúvidas, sem dúvidas. Fazendo até algo, pastor, realizando algo que a PIB do Pará, a igreja do qual eu sou membro, ela tem incentivado incansavelmente, que é o culto doméstico. Você realizar culto doméstico com os seus familiares, essa é uma ótima oportunidade. Legal, né? Então para ser um meio, né? Um caminho para que possamos alcançar o maior número. Mas é interessante, Marcos, que a gente falando sobre questão de juventude, a gente vê que muito utiliza a questão do WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Twitter, né? A gente sabe que o meio da rede social é algo bem abrangente, né? E, assim, eu queria dar um pequeno testemunho daquilo que falou comigo há uns anos atrás, praticamente uns 2 anos atrás, falava, eu recebi de Deus um pensamento, era usar os meios sociais para proclamar e propagar cada vez mais a palavra de Deus. Né? Porque, às vezes, a gente utiliza muito a questão da rede social para simplesmente compartilhar qualquer situação nossa, pessoal, né? Daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E, às vezes, a gente tira mais tempo para isso do que, às vezes, falar do amor de Deus. Então, eu acho que isso não seria também uma oportunidade de a gente poder cada vez mais utilizar o WhatsApp, a rede social, né? Aliás, Instagram, Facebook, para a gente poder compartilhar cada vez mais a palavra do Senhor? Sem dúvida nenhuma, eu vou até lhe dar um testemunho antes de responder a sua pergunta. O senhor sabia que muitos jovens, eles têm esse desejo, mas eles acabam não realizando essa propagação por causa de constrangimentos que outros amigos que não são cristãos ou que não conhecem a palavra iriam fazer. Eu, por exemplo, tenho o Instagram recheado de fotos e de versículos de quando eu irei me apresentar. E muitas das vezes eu sofri uma certa retaliação, assim como outros jovens sofrem. Mas voltando à pergunta, pastor, eu acho sim que pode ser um meio importantíssimo, até um meio principal durante essa pandemia, da propagação do evangelho, de você sim contribuir com os seus amigos, com a sua igreja, com a sua denominação, com o mundo como um todo. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Marcos Brito, lá de Pernambuco. Ele está perguntando o seguinte: como você, como um jovem cristão, em meio a uma pandemia e um bombardeio de notícias negativas por parte da mídia, né? Então, que contribuição tem para o equilíbrio emocional, sentimental, espiritual e racional, né? Meio bombardeio de notícias negativas, chegando através do WhatsApp, das redes sociais, da televisão, do rádio. Como é que isso tem contribuído para, na tua visão, como desequilíbrio, né? Emocional, sentimental, espiritual e racional? Sim. Só uma complementação da pergunta passada. Também os jovens são os que mais têm acesso, né, às redes sociais. Então, mais um argumento para que eles realizem essa divulgação. Vamos lá. Bom, como ser um jovem cristão em meio a uma pandemia e um bombardeio de notícias negativas por parte da mídia? Olha, é difícil. Eu que nasci em um berço, em um lar cristão, eu imagino que eu, em alguns momentos, tenho algumas recaídas e me sinto um pouco triste, mas logo depois a misericórdia do Senhor me alcança, porque você liga a televisão e você realmente recebe bombardeios de notícias negativas, um disse-me-disse, uma hora nós temos uma cura, outra hora nós não temos,
uma hora o mundo vai ficar bem, nós vamos nos livrar logo, aí outra emissora diz que o mundo vai acabar, que esse é os fins dos tempos. Então, tudo isso nos confunde e nos deixa nervosos e com muito medo. Mas é como eu digo, só a misericórdia, a fé que nós temos no nosso Senhor Jesus é que pode nos deixar firmes e fortes nessa batalha. Mas que nos assola muito a parte ruim da mídia brasileira, ela assola bastante de forma muito negativa. E isso, no caso, tem causado realmente desequilíbrio, né? É bom, é interessante você estar falando isso, porque, assim, isso quebra alguns paradigmas que, às vezes, o cristão ele não sofre por alguma aflição ou algum problema. Eu não estou falando que você perdeu sua fé, não. Pelo contrário, seu testemunho é muito forte, muito belo, de mostrar que você manteve sua fé, mas que isso você não está isento de ter algum medo, ou algum pânico, ou algum tipo de desequilíbrio. Até porque realmente são um bombardeio de informações negativas que chegam até nós. E é interessante que a palavra do Senhor ela diz, lá no Salmo 119, ela fala a respeito sobre a questão dos jovens, que como é que o jovem conseguirá manter uma boa conduta? No Salmo 119, versículo 9. Depois, se tu quiseres, aí até na tua Bíblia, tu pode anotar. Como é que consegue um jovem manter a sua boa conduta? É até uma pergunta bíblica, é um versículo, e a resposta se dedicando cada vez mais na palavra do Senhor. Né? Então, assim, isso é para entender que nós passamos, como jovens, passamos essas dificuldades, mas temos que ter o direcionamento, que é a palavra de Deus, que é ela que vai nos sustentar, vai manter a nossa fé, né? Mas é interessante. E tem uma teoria, pastor, de um pastor conhecido, que ele diz que os hormônios dos jovens, né, que estão à flor da pele, que Deus realizou isso justamente para educar, para ensinar que logo depois virá a ser um adulto, para enfrentar logo essas dificuldades, esses desafios, logo na juventude, para se manter firme, como se fosse uma espécie de aprendizado. Ah, legal. E tu me falaste um pouco a respeito sobre que nesses tempos agora tu tem lido muita Bíblia, né? Tem tirado alguns exemplos bíblicos para viver esse momento de pandemia. Poderia citar algum texto, algum exemplo bíblico, alguma vida de alguém? O meu, sem dúvidas, posso sim, com muito prazer. 1 Coríntios, capítulo 13, eu leio este capítulo todos os dias, que é o hino ao amor cristão, muito conhecido. Aliás, na primeira vez que eu tive a honra de pregar na sua igreja, ele foi o texto base, né, da minha pregação. E ao final diz que o dom mais importante que Deus nos proporciona é o dom do amor. Então, para eu ter fé, eu tenho que ter amor. Para eu ter esperança, eu tenho que ter amor. Tanto que lá ele diz que restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas que o mais importante é o amor. E são esses 3 pilares: fé, esperança e amor, que é o que tem me sustentado e é o que eu leio diariamente. 1 Coríntios, capítulo 13. Ah, legal. E tu tem algum exemplo na Bíblia que passou por algum momento de aflição, de sofrimento, e que tu pode aplicar para a nossa realidade de hoje também? Sem dúvidas, pastor. Quando o senhor me fez o convite, Deus tocou no meu coração a história de Jó, um homem próspero, um homem extremamente temente a Deus e que se desviava ao máximo do mal, né? Deus tinha um orgulho e uma alegria tão grande por Jó, ser Jó, por ele se comportar desta forma, que Deus falou a Satanás sobre isso. E Satanás, claro, invejoso como ele disse que Jó, para ele isso era fácil, porque ele tinha tudo,
porque Jó era o homem mais rico do Oriente, porque Jó tinha várias criações de animais e tal, os filhos eram saudáveis, então fez um desafio. Queria provar que, tirando tudo de Jó, vamos ver se Jó seria persistente na fé, se Jó não ia blasfemar na face de Deus. E foi isso que aconteceu. Satanás só não poderia matá-lo. Satanás fez com que os seus 10 filhos falecessem, fez com que Jó tivesse várias feridas, um sofrimento horrível, perdeu as suas criações de animais, os seus animais foram mortos, quer dizer, fugiram e os seus empregados foram mortos, e até a sua esposa disse para Jó blasfemar e logo morrer. Porque Deus não estava mais olhando para ele, Deus estava esquecendo, estava lhe castigando. Foi quando Jó expressou aquela famosa oração que eu acho extremamente tocante, né? Que ele diz que nu deixei o ventre de minha mãe e nu também voltarei da terra. O Eterno deu e o Eterno tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó é um exemplo de perseverança, Jó é um exemplo de fé, Jó é um exemplo de amor, de esperança. Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Até hoje nós não sabemos quem foi que escreveu. Muitos estudiosos falam que foi o próprio Jó. Mas, pastor, que nós tenhamos uma fé, uma perseverança, um amor como Jó teve. Muito legal, né? A passagem de Jó é algo que nos dá realmente uma esperança, dá uma motivação muito grande, né? Porque um servo de Deus, um filho de Deus, perder tudo, né? Perder sua casa, sua família, e a própria esposa pedir para que ele blasfemasse contra o seu Deus e ele dizer que não, que mesmo que ele perdesse tudo, ele continuaria louvando ao Senhor. Olha, o pastor Léo, ele faz um comentário bem interessante aí sobre a teu respeito, é pertinente falar sobre isso. Ele disse, resolveu Daniel, é um versículo de Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com finas iguarias do rei, nem com vinho que bebe. Então solicitou ao chefe dos eunucos que autorizou não se contaminar. Então ele disse que veio em você esse jovem com esse propósito, né, que tem as coisas do mundo, né, como a própria palavra do Senhor, ele, lá em 1 Coríntios também, capítulo 6, versículo 12, diz que todas as coisas para nós são lícitas, mas nem todas nos convém. Então, esse propósito aí que o pastor Leonel está falando aí a teu respeito, né, pelo testemunho que tem. Inclusive, eu queria até que tu contasse um pouquinho rápido aí, bem resumido, um pouco do teu testemunho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando, conheçam um pouco também da tua história, né? Parece que você tem uma boa dificuldade aí quando nasceu, né? E conta aí um pouco daquilo que foi para ti, para tua família, para o teu pai, para tua mãe, esse momento aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de todo o meu coração ao pastor Leonel Silva pelas suas palavras e glória a Deus que o Senhor vê em mim um jovem com este propósito. Eu fico muito agradecido. Bom, quando eu nasci, né, no dia 18 de agosto de 2002, eu nasci prematuro, de 8 meses, isso foi num domingo, eu nasci muito magro, apenas com 2,2 kg, e fiquei também com problemas de pele, com icterícia, um problema grave no fígado, e tive que imediatamente ir para a UTI, onde fiquei 8 dias dentro de uma incubadora. O problema no fígado era muito grave, ele nasceu mal formado, e a icterícia estava afetando a minha pele também.
Então, eu estava na UTI à base de medicamentos. Eu já tinha nascido com um peso muito inferior ao peso que seria ideal e perdi na UTI aproximadamente mais 1 quilo. Ou seja, fiquei com aproximadamente 1,3 kg, algo que é muito abaixo do padrão. Então, pastor, passando o tempo, 8 dias, o fígado não melhorava, a pele não melhorava, pelo contrário, o fígado continuava mal formado e como eu só estava praticamente só por remédios, por isso o emagrecimento. E foi aí que, passados esses dias, a minha mãe, de joelhos, fez uma oração a Deus, né? Ela clamou ao Senhor, suplicou que o Senhor poupasse a minha vida, que o Senhor não permitisse que eu morresse naquele momento. Então ela se ajoelhou, fez essa oração, uma oração que ela repetiu durante toda a semana que eu fiquei internado, mas ela conta que nesse dia ela sentiu algo diferente, algo extraordinário, e essa oração foi pela parte da noite. Logo ela deitou-se no seu leito, dormiu, e nos reporta que teve um sonho. Nesse sonho, um anjo, um homem de branco, vinha até mim e colocava um remédio na minha boca, né? E aquilo simbolizava que eu iria ficar bem, que eu iria ficar curado. Ela acordou, imediatamente ligou para o hospital, para a parte da emergência, e as enfermeiras até já reconheciam a sua voz. E ela disse: seu filho está bem, ele até já saiu da UTI, está no apartamento em análise. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, especialmente nessa minha logo chegada à Terra. Legal. Eu te pedi para a gente compartilhar esse pequeno testemunho, porque a gente está falando sobre fé, sobre esperança, né? Então, em meio a tanta turbulência, em meio a tanta angústia, eu acho que a angústia maior que você mesmo pequeno, né, recém-nascido, aí os seus pais também, né, viver nesse momento de angústia, de aflição. Sabe por que eu pedi para que você contasse isso também? Porque às vezes é nesse meio da dificuldade que nós esquecemos o que aconteceu conosco. As vitórias, as conquistas, as nossas superações, tudo aquilo que nós vivemos, né, durante o tempo, parece que quando chega o problema, a gente parece que esquece tudo que aquilo que a gente viveu já há algum tempo atrás. E assim, por isso que eu estou te falando, porque a palavra diz que lá nós temos que, lá em Lamentações, fala que nós temos que trazer à memória aquilo que realmente nos dá esperança. Então, mesmo Deus que te fez um milagre na tua vida, fez um milagre na vida da tua mãe, do teu pai, da tua família, pelo teu nascimento, é o mesmo Deus que vai fazer o milagre conosco hoje, né? Nesse meio à pandemia, meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo, é acreditar nesse Deus, né? Confiar nesse Deus, né? Então, como é que imagina assim a situação do teu pai e da tua mãe vivendo esse momento, né? Deve ser queria que tu pudesse tentar imaginar isso e tentar, na tua visão como jovem hoje, tentar compartilhar isso. Como é que seria? Porque, às vezes, assim, eu estou te falando isso, porque muitos jovens também que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, às vezes relata mais aquilo que você está vivendo, mas nunca imagina que os seus pais também passam por dificuldade, né? E aí, se a gente for falar sobre a visão, o problema na economia, né, na dificuldade, a gente vai levar para um outro lado, mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero entender no sentido do acompanhamento da juventude, nesse sentido, a visão que tu tens é assim em relação também a tudo aquilo que você viveu, como é que teu pai e tua mãe se sentia nesse momento, como é que eles compartilhavam isso contigo? Essa superação. Tem um ditado popular, né, que diz assim: só quem passa sabe, mas eu, claro, eu vou tentar imaginar, claro que eu não vou conseguir chegar no objetivo,
mas eu imagino que uma dor, uma angústia terrível, né? Você tem ali o seu filho recém-nascido, uma alegria de ter o seu filho lá, mas ao mesmo tempo preocupado com a saúde dele, ele pode falecer a qualquer instante, e aquilo ali pode se tornar um dos maiores traumas da sua vida, né? Então, imagino o tamanho da dor. Infelizmente, muitos jovens, pastor, acabam tendo filhos logo muito cedo, na sua juventude. E eles, às vezes, enfrentam muitas dificuldades para educar aquela criança, por inexperiência, por falta de aconselhamento, muitas das vezes por falta de Deus no seu coração. Então, eu imagino a dificuldade que seja e também o sofrimento que é você estar prestes a perder um filho, um ente tão querido. Então, imagino a tristeza, mas também gosto de imaginar a alegria da notícia quando eles souberam que estava curado. Legal. Mas essa a gente tenta imaginar isso, até porque também eu sou pai de um milagre também, né? Eu acho que você já deve ter ouvido um pouco da minha história. Eu compartilhei alguns domingos também em um dos cultos, né, falando sobre a questão de oração, e também falava sobre isso, né? Falava sobre a questão do milagre que Deus operou na minha vida através da minha filha, né? Então foi muito parecido, por isso que eu me identifico muito com a tua história, por tudo aquilo que aconteceu com minha filha com 1 ano de idade, ter que fazer a cirurgia e assim, esse sofrimento, essa angústia de nós termos no nosso coração. É por isso que eu pedi para que tu compartilhasse também a visão que tu poderia imaginar dos teus pais, que hoje é o que eu tento passar para minha filha hoje, né? É o que eu tento passar para ela, mostrando para ela que ela é um milagre de Deus, que Deus operou o milagre dela, e o quanto nós sofremos também com isso naquela época, naquele momento, e hoje se torna alegria de poder compartilhar, de poder relatar aquele milagre que o Senhor operou nas nossas vidas, né? Então, como operou também, não só na tua vida, você foi um milagre, mas o maior milagre foi realizado na sua vida, mas o milagre atingiu toda a sua família, seu pai, sua mãe, seus avós, todos os seus irmãos, aqueles que estavam ao seu redor, porque todos eles foram contemplados com o milagre que Deus operou na sua vida, né? Então, por isso que eu te pedi para poder compartilhar, até para que as pessoas conheçam um pouco mais da sua história, daquilo que realmente você viveu, né? O pastor da PIB do Pará, pastor Davi Raik, quando eu o contei, ele disse que era uma história que lembrava a ele Samuel. Caso você, nosso internauta, esteja interessado em saber mais, você pode ir na sua Bíblia em Samuel para descobrir por que há uma semelhança. Ah, legal, bacana, é bem parecido mesmo a história, bem legal relatar esse milagre com a história bíblica, né? E assim, antes de chegarmos para o final, você quiser continuar fazendo alguma pergunta, alguma observação, né? A minha esposa Joelma faz um comentário aí a teu respeito, dizendo que você é um jovem inteligente, dedicado, né? Agradeço, é um canal de bênção para essa geração. Coração. Né? Que aqui ela falou sobre honrar pai e mãe também, muitos aqui, a minha sogra, a tia Rita lá, falando que Deus continue te usando, te abençoando. Amém, né? muito obrigado. Aí tá dando glória a Deus aí pelo teu testemunho, falando sobre o milagre que Deus ele fez aí na tua vida aí também. Né? Então, isso daí é uma forma. E é interessante que quando eu te convidei também para essa live, me lembrou muito a história do jovem Timóteo, né? Vai falar a respeito muito sobre isso, e a história de Timóteo é bem interessante, que falando a respeito de alguns pontos, principalmente na segunda carta, né, de Timóteo. Mas para a gente entender a segunda carta, a gente tem que saber a primeira, né? O apóstolo Paulo, ele encontra Timóteo, né, instrui Timóteo no caminho que ele deve andar,
fala que prepara Timóteo para uma grande obra, né, para uma grande missão, contando aqui bem resumido, né? Então, assim, a tua vida também é muito sobre isso, né? Então, eu digo que tu é um jovem Timóteo, né? Você foi instruído pelos teus pais, pelos teus avós, né? O caminho a ser seguido. Então, foi colocado em prática o versículo bíblico lá em Provérbios que fala: ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele venha crescer jamais venha se desviar dele. Então, na realidade, aconteceu isso de fato contigo, né? O ensinamento de que você foi instruído nos caminhos do Senhor, né? Você nasceu no lar cristão, mas mesmo nascendo no lar cristão, isso não isentou de você passar por dificuldade desde o teu nascimento, né? Mas isso é prova viva daquilo que Deus ele pode realizar na vida de um jovem, na vida de um ser humano. E para mim lembra muito a questão do Timóteo, porque Timóteo ele foi instruído, né, pelo apóstolo Paulo para seguir essa questão dessa missão. Mas já na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, ele vai falar que quando ele encontra Timóteo novamente, ele faz um alerta. Ele diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e que o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, é interessante que esse momento que Paulo está falando a Timóteo, é um momento de dificuldade do apóstolo Paulo, né? Paulo, nesse momento agora, não está mais frente a frente com Timóteo, ele está numa prisão, né? Então, está passando uma dificuldade. E esse momento parece que Timóteo ele está desamparado. Dá a entender que Timóteo parece que tinha perdido, que eu vou usar a expressão que você usou, teve algumas recaídas emocionais, né, nesse sentido que viveu. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que pede para ele relembrar dos ensinamentos, daquelas coisas que tinham acontecido com ele, e que ele também sofresse o mesmo sofrimento que Paulo estava sofrendo. Esse sofrimento, na realidade, é entender que ele tinha uma missão a se cumprir, como você tem uma missão a se cumprir. Como jovens deste mundo têm essa missão. Alguns ainda estão descobrindo qual é a sua vocação, descobrindo qual é a sua missão, descobrindo qual é a sua profissão, mas todos nós fomos criados para um propósito, fomos criados para um objetivo. Uns vão ser pregadores da palavra, outros serão levitas, outros irão exercer a sua missão em alguma profissão, será missionário em alguma área, mas todos nós temos. E Paulo, ele falando a Timóteo, um jovem, ele diz o seguinte, ele diz: olha, relembra dessas coisas, tudo que você aprendeu, que você ensinou, que foi ensinado a você. Então, o que eu quero te dizer, Marcos, também é nesse sentido. Eu sei que a dificuldade é grande, como você falou no início da nossa live, né? Parece que os planos foram todos frustrados, né? Os sonhos parece que foram derramados por terra, né? Então, isso é um pensamento de muitos jovens hoje, né? Sonhos, planos, metas, objetivos, e simplesmente agora, por um tempo, tem que dar uma parada, tem que dar uma estagnada, tem que ficar em casa, isolado. Aí entra a pergunta do Marcos Brito: como é que isso tem interferido a vida, né, de um jovem, em meio, aliás, do nosso missionário Felipe, né, em meio a diversões, né? Então, como é que a gente trabalha isso daí, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a história de Timóteo, ele fala sobre isso. E ele diz que nós temos que relembrar todas essas coisas, dando testemunhos solenes diante de Deus. E nós temos que nos procurar, nos apresentar como um obreiro aprovado diante de Deus. Então, é nessas horas que eu digo que é um pouco mais difícil para um jovem cristão, porque um pouco difícil e uma grande oportunidade em seguida é testemunhar daquilo que Deus ele fez na sua vida. Então, esse momento de live, esse tema falando sobre o desafio do jovem, aí meio à pandemia,
É um desafio que nós temos para testemunhar daquilo que Deus ele fez nas nossas vidas, dos milagres que o Senhor fez nas nossas vidas. E relembrar a nossa história é relembrar esse teu milagre que tu fez, que aconteceu contigo. Relembrar o teu nascimento, para dizer, provar a tua fé, porque hoje tu estás firmadas em Deus. E se apresentando como Deus aprovado para servir de testemunho para outras pessoas. Então, é o momento de realmente levarmos palavras de fé, de esperança ao coração das pessoas e entender que os nossos sonhos, os nossos planos, eles podem ser frustrados, sim. Sabia? Sabia que os nossos planos, nossos sonhos, eles podem ser frustrados? E constantemente acabam sendo. Mas os planos de Deus, os sonhos de Deus, jamais serão frustrados. Então, os planos de Deus para a tua vida, os planos de Deus para essa juventude, jamais ele pode ser frustrado sobre nós. Então, Deus, ele te preparou desde o ventre da tua mãe, que é isso que a palavra diz lá no Salmos 139, se eu não me engano, que fala sobre a onisciência e a onipresença de Deus, que ele diz que Deus, ele sondou, ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, ele formou as nossas vidas desde o ventre da nossa mãe. E foi dali que Deus ele começou um grande plano sobre a tua vida. E a missão que nós temos hoje, principal, sabe onde é? Sabe onde é a nossa... Em casa. É a nossa principal missão hoje, porque hoje, nessa quarentena, nesse meio da pandemia, o nosso campo missionário é na nossa casa, né? Então, é relembrar aquilo que aconteceu com as nossas vidas e trazer para nossas casas a realidade e viver ela em prática, né? E é bem interessante que tu usasse um texto que tu trabalha muito na tua devocional diário, que é sobre 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre fé, esperança e amor. Isso realmente, no meio da pandemia, é um desafio muito grande para um jovem hoje, viver esses 3 pilares, manter a fé, manter a esperança e principalmente o amor no seu coração. Porque as aflições estão aqui, ó, né, no nosso ouvido, tá chegando no nosso mente, as angústias, as aflições, e a gente manter essas 3 pilares nas nossas vidas é fundamental para a gente vencer essa pandemia, e não só essa pandemia, vencer qualquer outra dificuldade nas nossas vidas. Eu gostaria de fazer um agradecimento a Vitória Shirlene, muito obrigado. Também a Joelma Leonel. Opa, essa eu conheço. Essa o senhor conhece. Ela tem participado de forma assídua e muito carinhosa, muito obrigado. Entre outros, a Michele, Jacirene, muito obrigado a todos. Eu acho que essa Michele aí tu conhece também, conhece? Conheço. Então, assim, sua família participando desse momento também é muito legal, né? A gente está com a nossa família participando também desse momento, dessa live, né? Nos dando força. Uma das coisas, Márcio, que eu aprendi nessa vida, eu vou dizer com as pancadas mesmo que nós nessa vida nós levamos, né? Porque eu ainda sou jovem, eu ainda me considero jovem. Tenho uns cabelos brancos, existem umas partes assim meio careca. A gente até tenta... os 40 é considerado jovem, até os 40. A gente esconde um pouco a careca, mas eu aprendi uma coisa, sabe, nessa vida, que a juventude, para enfrentar um desafio como esse que tem enfrentado, a família é fundamental como base para nossas vidas, sabe? Passei muitas provações, passei muita dificuldade, muitas tribulações, e eu imaginava que vários amigos meus iriam poder chegar até a mim, me dar aquela força, me dar aquela palavra, mas sempre quem chegou em primeiro lugar ao meu lado sempre foi a minha família, sempre foi meus pais, as minhas irmãs, a família da minha esposa, sempre foi uma base muito grande assim para sustentar. E hoje eu digo assim, eu sou muito grato a Deus pela minha vida no meu ministério. Em primeiro lugar, a Deus. Isso daí, sem dúvida, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas hoje eu estou no ministério por causa da minha família. E assim, eu me identifico muito com a tua história, porque né, te apoia, investe na tua vida. E como até os comentários aqui que todo mundo comenta, fala, você realmente é um menino de ouro, menino de Deus.
E que Deus continue realmente abençoando grandemente a sua vida. Eu agradeço muito, sou muito grato a Deus pelas oportunidades e também a todos pelo carinho. Pastor Leonel fez um comentário, me permita ler, que ele diz assim: a caminhada de um jovem cristão não será fácil, mas se usar de sabedoria, se não der ouvidos a conversas alheias, se olhar como Jesus olharia, se usar a sua boca para proferir palavras que encorajam, se estender as suas mãos ao necessitado, se tiver os seus pés firmados na rocha e um coração fiel a Deus, você trilhará o caminho do sucesso. Amém. Muito obrigado, pastor. É uma verdade absoluta isso. Legal. Bom comentário, né? Então, assim, a tua família, né, aqui também comenta, tua mãe, teu pai, fala que eu tenho muito orgulho de você como filho, né? Então, isso é muito bom para, como família, a gente estar ouvindo isso, né? De saber que nós somos orgulho dos nossos pais. E a própria palavra do Senhor diz que nós temos para ser bem-sucedido, um dos primeiros mandamentos é honrar pai e honrar mãe, né? E a Joelma fala a respeito. É um mandamento com promessa, aliás, né? Isso. Olha, minha tia entrou agora online, lá de Pernambuco também. Boa noite aí, tia Marli, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Prazer imenso estar aqui com a senhora novamente, neste momento de compartilhar aqui. Né? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente vai dar mais 10 minutinhos, daqui a pouco nós estaremos encerrando. A Joelma, ela escreveu um versículo que o senhor, no começo da live, proferiu aqui, o Salmo 119. O 9, isso. Como purificar um jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra, né? E o 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o final, né? Até o fim. Então, Marcos, assim que esse momento, né, que queria que você desse uma palavra, né, voltado, né, para os jovens, em primeiro lugar, depois voltado para a sua família, no sentido, segundo, e terceiro, voltado para os pais também, para que como os pais podem trabalhar com seus filhos para esse momento. Então, primeiro, uma palavra aí para a juventude, né, que te ouve agora. Vamos lá. Você, jovem que está me ouvindo, eu sei que é normal o medo aparecer nos nossos sentimentos, é normal a angústia também dar as suas caras, a indecisão, mas tenha certeza que Deus ama você e que Ele olha com bons olhos para você, para os seus amigos, para a sua família. E Ele nunca te deixará desamparado. Davi também era jovem e ele tinha que enfrentar gigantes, o Golias. Quem é que acreditava em Davi? Muitas das vezes você pode achar que ninguém acredita em você, mas saiba que seus pais te amam, se não o seu responsável, mas tenha certeza que Deus te ama demais e que tudo isso vai passar. Lembre-se que a sua jornada só está começando. Como eu disse, tenha fé, esperança e amor, mas principalmente amor, pois sem ele você não tem nada além disso. As famílias? A sua família. A sua família. A minha família. Aí depois a tua família. Família Pinto, família Souza, família Berisha. Pessoal, estamos vivendo momentos difíceis, sim, mas vamos nos unir, estarmos cada vez mais fortes, porque juntos somos mais fortes, e nunca esquecer daquilo que pregamos diariamente, que o Senhor é o meu pastor, e o pastor não deixa nenhuma ovelha desamparada. Agora, aos pais. As famílias. As famílias, os pais em geral. As famílias aos pais em geral. Bom, então, a qualquer esse pronunciamento agora vai a qualquer pessoa que está nos acompanhando, qualquer pessoa se engloba nele. Não desista.
Não se entristeça. Deus é muito mais forte do que um vírus, do que uma bactéria, do que uma doença. Sabemos que ela causa dor, sim, mas que a dor dela, quando comparada a Deus, a sua força, ela é mínima. É como se fosse uma bactéria contra um gigante. Então, leve essa palavra no seu coração e saiba que não importa o que aconteça, sempre teremos esperança. Teve um terremoto, temos esperança. Metade da população foi dizimada, temos a esperança, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, glória a Deus por isso. Vou dar minhas palavras também finais, também para os jovens, para você. Para você eu já dirigi várias vezes, mas para todos aqueles que também estão nos ouvindo, né, que você jovem, né, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus planos, das suas metas, dos seus objetivos. Creia em Deus, creia no teu Criador, porque os planos do Senhor para a tua vida, elas são perfeitas, os planos são perfeitos, Ele é bom e agradável para as nossas vidas. Os planos do Senhor sempre serão melhores do que o nosso. Nós podemos sonhar? Sim. É errado sonhar? Não. Mas sempre nossos pensamentos têm que ser, em primeiro lugar, em Deus. Porque o Senhor sabe o que é o melhor para cada jovem, para as nossas vidas, né? E para as famílias, para a tua família, né? Em primeiro lugar, e depois eu vou falar para a minha, e depois eu falo para as famílias gerais. Para a sua família, eu admiro, amo de coração o seu avô, né? Ele batizou toda a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Ele realizou meu casamento, foi meu padrinho de casamento, seus avós. Então tem uma história muito ligada a eles, né? Ele fez o meu casamento junto com o pastor Leonel, pastor Francinel e pastor Joel. Joel ainda muito jovem, acho que era da tua idade na época. Então ele cantou, o pastor Franciné foi quem entrou com a Joelma, e o pastor Leonel que realizou o meu casamento junto com o teu avô, pastor Jussier. Então tenho um carinho enorme pelos teus avós. Infelizmente, hoje, nós não temos mais a sua avó, a irmã Valdelice, ao nosso lado, mas é um exemplo de uma mulher guerreira, mulher de fé, mulher de uma grande personalidade, e deixou um grande legado para as nossas vidas, para todos, para o meio da nossa denominação batista, principalmente aqui no estado do Pará, e eu ouso para a nossa convenção brasileira por ela ajudar muito também na nossa convenção, na nossa denominação. Então, também, teu avô, para mim, foi um grande exemplo de dedicação. E eu tenho o maior carinho, me identifico muito com a história do teu pai, né? Eu cheguei a comentar contigo já algumas vezes, a minha história com ele é muito parecida, né? Então, assim, eu tenho teu pai como um grande amigo, não é amigo de pouco tempo, não, é um amigo de uma longa data. Conheci seu pai no ano de 2000, então você ainda não era nem nascido ainda quando eu conheci, então eu vi o teu nascimento, acompanhei a tua criação, né? Então eu admiro muito a perseverança, a luta que seu pai tem diária, o cuidado que ele tem pelo seu avô, né? Eu identifico muito pelo aquilo que eu vivi há um pouco tempo atrás também, junto com meu tio, cuidar dele, né, abdigar, estar junto dele em todo momento. Então, eu me identifico muito com a vida do teu pai, eu admiro muito esse grande homem, né, um homem honesto, que tem se trabalhado, tem cumprido com as suas obrigações, né. E a sua mãe também, temos admiração por ela ser guerreira, começar uma escola aí praticamente do zero, né, e lutar diariamente para que essa escola seja uma escola e dê testemunho, que leve a palavra de Deus, seja uma escola cristã. Hoje é muito difícil no nosso meio ter uma escola dessa, acho que você sabe disso, né? Pela luta, pelo governo, pelos estatutos, pelas leis, realmente muito difícil. A gente sabe dessa luta diária que ela tem tido, né? Então, assim, é uma palavra minha de gratidão e amor pela sua vida, pela vida da sua família, né? Por isso que eu digo para vocês que vocês não precisam nem de convite,
porque vocês fazem parte da nossa família. As portas da nossa igreja, da primeira igreja batista de Salinópolis, não está aberta, não. Está escancarada para vocês, para que vocês possam estar sempre conosco, porque vocês fazem parte dessa família, da nossa família. Vocês são uma família realmente muito querida para todos nós. E a minha palavra para a minha família é o quanto elas são importantes também para mim, o quanto foi importante para a minha juventude, para ser o homem que eu sou hoje, né? Meus pais, não nasci no lar cristão, né? Eu me converti antes do meu pai, antes da minha mãe, mas graças a Deus hoje nós podemos dizer que eu e minha casa nós servimos a Deus. Então é muito gratificante. Eu vejo a graça do Senhor sobre a minha vida, sobre a misericórdia do Senhor sobre a minha vida e o quanto eles foram importantes realmente para mim nessa caminhada da juventude. Como eu digo para ti também, o quanto teus pais, a tua família é importante para você nessa tua caminhada, nesse teu início desse ministério, na qual Deus ele te chamou para essa obra, né? E a minha palavra para todas as famílias é que esse é o momento de nós valorizarmos cada vez mais os nossos familiares, aqueles que estão na nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, esposo, esposa, filhos. É o momento realmente de podermos nos unir, como você mesmo falou, né? Você falou para a sua própria família aí que é o momento de estarmos unidos, fortes, juntos, para vencer mais essa dificuldade. E eu creio que é para essa união realmente que nós iremos vencer. E a própria palavra do Senhor diz que unidos nós iremos ser mais fortes e que com Cristo nós iremos ser mais que vencedores, né? Então, essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. E desejar realmente, Marcos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Que Deus abençoe grandemente seu ministério. Estarei sempre pronto para te ajudar, sempre pronto para caminhar contigo. Onde quer que seja, o meu telefone está ligado 24 horas. Eu vejo que você tem me acompanhado nas minhas orações de 3 horas da manhã. Quando eu compartilho lá que eu 3 horas da manhã estou orando, você visualiza. Eu vejo que, né, que Deus ele possa abençoar. E quiser, faça o desafio. 3 horas da manhã, quiser estar em oração aí na sua casa. Opa, é porque às vezes, como é quarentena, a gente não tem um compromisso logo pela manhã, aí eu acordo, fico até orando um pouquinho pela nossa nação, se eu topo o desafio. Nunca é demais orar ao Senhor. Amém, amém. Né? Então, essa é a minha palavra de gratidão a Deus, uma gratidão à sua família, gratidão por você estar participando comigo nessa live, né? Aqui tem alguns pedidos só, antes de a gente encerrar. A Joelma pediu para que você orasse pelos jovens e adolescentes, fizesse essa oração. A minha tia pede quer que abençoe, né, que o vírus do vírus que está invadindo o mundo comece hoje suas atividades no hospital e continue a linha de frente, que o Senhor proteja e ilumine, né? Então, que abençoe as pessoas que estão à frente. Os profissionais da saúde, né? Isso, né? Acho que é a sua tia, né, Ana Milene, falando que a ira não é de Deus, Deus é amor, perdão, e nele não tem nada de ruim. Portanto, sejamos mais como Jesus, nosso Rei e Salvador. A justiça de Deus ela é perfeita e ela é agradável, né? Então, amém. A oração, para a gente poder encerrar, queria que você orasse aí pelos jovens, né, pelos adolescentes, e também orar pelos profissionais de saúde, né, e no final eu estarei orando por todas as famílias e pela sua vida também. Então, vamos orar? Vamos orar, será um prazer. Gostaria de, primeiramente, pedir uma oração também ao meu avô José, né, ele se encontra com algumas doenças, então irei orar por ele, tá bem? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de nós propagarmos o Evangelho, mesmo que seja de uma forma alternativa, não tão usual, mas o importante é levar a palavra de Deus para toda e qualquer criatura. Nós te pedimos, Deus, nós te suplicamos que o Senhor abençoe todos os profissionais de saúde, Senhor. Estão sendo verdadeiros guerreiros, estão em contato com esse vírus mal
todos os dias para ajudar aqueles que precisam de um atendimento médico. Nós te pedimos que tu abençoes cada um, que tu toque na mão de cada um e que tu uses como verdadeiros instrumentos. Eu te peço também, papai, que tu abençoes todos os jovens, adolescentes, crianças, Senhor, deste Brasil, desse estado, deste mundo. Eles são bombardeados todos os dias, Senhor, por tentações, por fake news, por toda e qualquer cilada e armadilha do diabo. E de vez em quando, sim, Deus, acabam caindo, mas tu, pela tua misericórdia, perdoa. E eu te peço, Deus, que tu nos livres de todo e qualquer mal. Que os teus planos, Senhor, que nós sabemos que serão executados com sucesso, possam adentrar no coração de cada um. Que as famílias possam ser mais unidas e que o jovem possa ter apoio e apoiá-los da mesma forma. Te peço, Deus, que tu olhes com carinho pela saúde do meu avô Jussier. Ele enfrenta doenças severas como o Alzheimer, como demências, mas nós cremos que tu sustentas o teu servo, Senhor. Ele é o teu servo guerreiro e nós sabemos que tu tens carinho, que tu olhas por ele todos os dias e que ele, Senhor, ficará bem. Seja o que aconteça, nós sabemos que ele ficará bem e é isso que nos conforta. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, mesmo que não mereçamos, mas pela tua misericórdia, perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Senhor, estamos aqui usando desse meio de comunicação para podermos também orarmos, abençoarmos as famílias, poder interceder, Senhor, por elas. E assim, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque temos ainda o privilégio, a oportunidade e a honra, Senhor, de poder falar contigo em qualquer lugar, Senhor. Temos essa liberdade porque foi nos dada por meio e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, muito obrigado por essa oportunidade de usarmos desse meio de comunicação mais uma vez para poder levar palavras de fé e esperança ao coração das pessoas. Especialmente nós falávamos a respeito sobre os jovens, sobre a dificuldade da juventude, para viver por esse momento tão difícil que nós estamos passando, que é esse meio dessa pandemia. Mas nós te pedimos que o Senhor possa fortalecer cada jovem, cada adolescente, que o Senhor possa fortalecer cada vez mais a vida do Marco Júnior, que o Senhor possa continuar usando a sua vida para que ele continue sendo esse canal de bênção ao coração das vidas de outras pessoas, de outras famílias, de outros jovens, ó Pai. E onde ele pôr a planta dos seus pés, ali o Senhor possa fazer prosperar na sua vida, Senhor. Assim, abençoa sua família, seus pais, seus irmãos, seus avós, e com muito carinho te peço também pela vida do pastor Jussier, esse grande teu servo, Senhor, grande filho teu, e por muitos anos, mais de 50 anos, se dedicou a esse ministério, Ministério da Proclamação do Evangelho, da Palavra, e hoje, até hoje, nós temos exemplos de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? Que Deus e o Senhor possa estar conosco, abençoando grandemente as nossas vidas. E assim, ó Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar todas as famílias, Senhor, que estão nos ouvindo, que estão participando conosco deste momento de live, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre elas e assim abençoar em nome de Cristo Jesus, dando a elas o que elas precisam, o que eles necessitam para vencer essas batalhas. Assim nós oramos e agradecidos nós estamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Quer dar mais alguma outra palavra para encerrarmos? Só dizer, senão vão brigar comigo, que hoje é o Dia Internacional do Star Wars. Para o pessoal jovem. Olha, legal. Para o pessoal aí mais jovem, o pessoal gosta muito do filme e pediram para que eu deixasse esse recado. Legal. Tá aí, eu não sabia. Tá vendo? É nessas horas que quando a gente não sabe, a gente vai se tornando mais velho, né? Aí vai aparecendo as carecas, vai aparecendo os cabelos brancos, e essas coisas a gente não tem acompanhado mais. Mas que legal, que bom. E também gostaria, antes de encerrar, de agradecer pela oportunidade, pelo canal que foi dado, e admiro muito o senhor, fico muito feliz pelas suas palavras,
e sempre estarei à sua disposição para qualquer que seja a obra missionária. Amém. Disposição do nosso Senhor. Estamos aqui apenas como instrumentos nas mãos de Deus, a glória, a honra, todo o louvor seja dado sempre a Deus, né? Eu digo na igreja que eu sou um pobre pecador, né? Mas sou um servo de Deus, que estou a serviço do reino e pronto para servir a Ele onde quer que Ele envie, né? Então, que Deus abençoe grandemente, Marco Júnior, seu ministério. O ministério está iniciando, né? Que Deus possa derramar sua graça, seu poder sobre a sua vida e que você continue sendo esse jovem, né? Com toda essa dedicação e amor à palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Agradecer a todos que estiveram conosco presente, as perguntas que foram feitas. No nossos comentários está aí o meu WhatsApp, o WhatsApp também do Marcos. Você que quiser fazer alguma outra pergunta ou quiser dar algum testemunho, algo daquilo que aconteceu, daquilo que você foi tocado realmente sobre essas palavras que foram ministradas, está aí o WhatsApp. Você também pode mandar, curtir aí a nossa página do Facebook, mandar algum comentário que nós estaremos respondendo, estaremos orando por você também, todos os dias às 3 horas da manhã, nós estaremos orando em favor das famílias, tá bom? Então, fica aí o nosso recado, que Deus abençoe a todos, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe, Marcos, até uma próxima bem breve, bom? Deus abençoe. Tchau.